Todo experimento científico e conhecimento humano verdadeiro se baseia no princípio de causa e efeito. Observamos um efeito e procuramos isolar a causa. Como corolário lógico, a causa tende a ser igual a ou maior que o efeito. Caso contrário, não seria capaz de produzi-lo. Qualquer ser humano que seja tanto honesto como inteligente, confrontado pelo universo observável, com sua organização e complexidade incríveis, é obrigado a concluir que deve existir uma causa, com todas as letras com letra maiúscula. Uma causa de inteligência e poder além de incríveis. Negar-se a fazê-lo é ser perverso. E já que nós temos personalidade, ele também deve tê-la. Portanto, o argumento de Paulo procede tranquilamente. Quem negar a existência do Criador é indesculpável. Agora, eu já filmei isso aqui, é uma série que fala da preservação do texto do Novo Testamento. É o primeiro vídeo, mas a questão é tão fundamental que eu vou fazer outra vez aqui, eu vou ler outra vez aqui. A questão fundamental que governa a existência humana em nosso planeta é a questão de autoridade. Quem tem? Se é que tem? E sob que condições? A competição entre cosmovisões, ou então ideologias, religiões, filosofias de vida, como queira, no mercado do mundo remonta a essa questão. Estou ciente de que poucas pessoas se preocupam com a causa primordial, contentando-se em viver suas vidas da maneira como sua cultura dita. Talvez contentando-se não seja a melhor palavra aqui. Eles não têm nem tempo e nem oportunidade para bolar alternativas. Mas o que acontece quando um agente de mudança aparece? O agente de mudança está promovendo uma visão de mundo alternativa. Ele está desafiando a cultura. Mesmo que a questão da autoridade não seja explicitamente declarada, ela se esconde em segundo plano. Eu submeto à devida consideração que o fator mais básico é a existência ou não de um soberano criador. Isso quanto à nossa existência aqui nesta Terra. Se esse Criador existe, então ele terá autoridade absoluta sobre o que ele criou. Onde mais de um candidato é apresentado, a escolha correta deve depender das evidências. No mundo de hoje, é comum se negar a existência de qualquer Criador. Nega. A existência do universo que nos cerca é atribuída a processos evolutivos. Ai, ai. O papel está grudando aqui. Eu deveria ter separado. Olha, a única alternativa a uma causa seria o acaso trabalhando com nada. Mas o nada mais o acaso nunca seriam capazes de produzir qualquer coisa, coisa alguma. Olha, 10 vezes 0 dá 0. 1000 vezes 0 dá 0. 1 milhão vezes 0 dá 0. E assim por diante. Não importa quantas vezes você multiplicar 0, o resultado sempre será 0.
Se multiplicar zero por alguma coisa cada dia durante 5 bilhões ou trilhões ou quadrilhões de anos ou então a eternidade toda, o resultado sempre será exatamente zero. Que o nada mais o acaso tenham produzido o universo é estupidamente, ridiculamente impossível. Mesmo se alguém começar com a superstição de um Big Bang de material inorgânico, inorgânico é sem vida, de onde veio a vida? Isso deixando de lado a questão da origem de todo esse material inorgânico. Deixa para lá. A ciência da física nos informa que o universo inteiro conhecido, levando em conta unicamente a parte inorgânica, isto é, não faz parte de um sistema vivo, pode ser descrito com até 350 bits de informação. Para descrever a menor partícula de proteína, tão pequena que não pode viver sozinha, mas que faz parte de um organismo vivo, é necessário em torno de 1.500 bits de informação. A bactéria E. coli, uns 7 milhões, e uma única célula humana, uns 20 bilhões de bits. Uma única célula humana. Mas voltando à proteína, aonde, pois, poderia o nada mais o acaso encontrar 1.150 bits de informação nova para produzir a proteína mais simples, se no universo inteiro só tinha 350? A teoria da evolução para explicar a origem da vida é estupidamente, ridiculamente impossível. É cientificamente impossível. A ciência da genética, com seus projetos de genoma, já descobriu que uma mudança aleatória de apenas 3 nucleotídeos é fatal para o organismo. A diferença genética entre um ser humano e um chimpanzé, que seria o nosso parente mais próximo, né? Gira em torno de 1,6%. 1,6%. Pode não parecer muito, mas representa uma diferença de uns 48 milhões de nucleotídeos. Já que uma mudança ao acaso de apenas 3 nucleotídeos mata o animal, e um animal morto não pode reproduzir, convenhamos, é simplesmente impossível um chimpanzé evoluir até se tornar homem. Uns 15 milhões de chimpanzés morreriam na tentativa, mas nunca progredindo além dos primeiros 3 nucleotídeos. Impossível. Estupidamente impossível. Cada tipo diferente de animal tinha de ser criado separadamente, assim como o Gênesis afirma. A teoria da evolução para explicar os tipos diferentes de animal, para nem se comentar pássaros, insetos, peixes, plantas, etc., é estupidamente, ridiculamente impossível. Impossível. A coluna geológica é uma ficção. Na Austrália, existem troncos de árvores fossilizados em pé, atravessando várias camadas de pedra sedimentária que, segundo a coluna geológica, representariam muitos milhões de anos. Um tronco de árvore. Milhões de anos. Estupidamente, ridiculamente impossível. Nos Estados Unidos existe uma chapada, um cerro, com camadas de pedra mais antiga em cima de camadas de pedra mais nova, segundo a coluna.
mas de uma área tão grande que não existe força conhecida capaz de vencer a fricção causada pela tentativa de fazer uma camada deslizar por cima da outra. É o argumento que eles usam. É outra coisa impossível para a coluna. A uns 100 quilômetros ao sudoeste de Dallas, Texas, nos Estados Unidos, existe uma pequena cidade chamada Glen Rose, que fica perto das margens do riacho Paluxy. Lá tem o Parque Estadual do Dinossauro, porque no leito do riacho tem pegadas de 2 tipos de dinossauro, de 3 dedos e de 4 dedos. 2 tipos, portanto, diferentes de dinossauro. Riacho acima do parque, um paleontólogo chamado Carl Ball comprou bastante terreno pelas margens do riacho para poder fazer suas próprias escavações. Lá ele tem um museu que eu aqui mesmo já visitei. Na mesma camada de pedra sedimentária, ele encontrou os fósseis de 2 trilobites, que os evolucionistas dizem ter existido há 550 milhões de anos. Seria entre os mais antigos. Mas ele encontrou também na mesma camada de pedra um musgo fossilizado chamado Lepidodendron, que os evolucionistas dizem ter existido há 250 milhões de anos. Quer dizer, perdemos 300 milhões de anos. Ele encontrou o fóssil inteiro de um dinossauro chamado Acrocanthasauro, com meramente 10 metros de comprimento, tá, inteiro. E esse bicho, os evolucionistas dizem ter existido há 100 milhões de anos. Perdemos mais 150 milhões. Carl Bohr encontrou também 7 pegadas de um gato enorme, que os evolucionistas dizem ter existido há 6 milhões de anos. Ele encontrou 57 pegadas de ser humano. E algumas das pegadas dentro de pegada de dinossauro. Encontrou também o 4º dedo da mão esquerda de uma mulher, fossilizado. E ainda encontrou um martelo de ferro pré-diluviano, cujo ferro não enferruja, sendo 96,6% ferro e 2,7% cloro. Tudo na mesmíssima camada de pedra sedimentária. Segue-se que a coluna geológica não existe. Não existe. Foi uma invenção perversa, bolada por pessoas desonestas e perversas. Não existe. Nunca existiu e nunca vai existir. Eu diria que todos esses fósseis foram criados pelo dilúvio de Noé, há uns 4.370 anos. Caso contrário, como explicar que todas essas coisas estão na mesma camada de pedra sedimentária? Como é que você vai explicar isso? Se estão na mesma camada é porque existiram ao mesmo tempo fatal e forçosamente. Fatal! De passagem, é comum ouvir defensores da coluna argumentarem em círculo. A idade de uma camada é determinada pelos fósseis que ela contém, ao passo que a idade de um fóssil é determinada pela camada em que se encontra. Depois, a Terra é jovem. No Observatório Real, na Inglaterra, eles vêm medindo a força do campo magnético que envolve a Terra cada ano
desde 1839. Então, já vai para 200 anos. Né? Constataram que essa força vem diminuindo num ritmo constante e previsível. Colocando os valores ano por ano num gráfico, eles caem numa linha reta em declive. Com isso, é possível projetar a linha para cima e para baixo. Tanto numa direção com outra. É assim, constante. Projetando para trás, há 10 mil anos, a força iria esmagar a vida na Terra. Seria tão forte que não teria vida aqui. Segue-se que uma teoria que exige milhões, para nem se dizer bilhões de anos, é estupidamente, ridiculamente impossível. O rio Mississippi, nos Estados Unidos, despeja 80 mil toneladas de sedimento no Golfo do México cada hora. Cada hora. É só medir a delta para saber que a Terra é jovem. Os evolucionistas querem que o granito tenha levado 300 milhões de anos para cristalizar. Mas dentro do granito existem auréolas de polônio com meias-vidas de minutos e até segundos. O granito foi criado instantaneamente. E depois tem as plantas e insetos simbiontes, que são impossíveis para a evolução. A evolução não tem como explicar. Insetos e plantas simbiontes. Impossível. Eles tiveram de ser criados ao mesmo tempo. E assim por diante. Né? Tem um bezerro que ejeta uma coisa assim para repelir o inimigo. É uma explosão. Mas ele tem essas duas coisas que produzem, uma vez unidos, produzem a explosão, mas estão separadamente dentro do corpo. Totalmente impossível. Isso evoluir. O bicho não queria poder, quer dizer, só explodindo. Não. Conclusão. A evolução é cientificamente impossível como explicação de vida, origem de vida. É estupidamente, ridiculamente impossível. Há várias décadas, o erudito Sir Frederick Hoyle foi contratado para avaliar a probabilidade científica de a vida ter aparecido no planeta por acaso. Isso com dinheiro a contento e acesso tranquilo às bibliotecas. A conclusão dele foi esta: seria mais fácil um ciclone passar por um campo de sucata e sair um Boeing 747 perfeito voando do outro lado do que a vida aparecer no planeta por acaso. Isso, Sir Frederick Hoyle. Ora, a origem da vida por evolução é, obviamente, estupidamente, ridiculamente, cientificamente impossível. Em tempo, questionamentos quanto à bondade do Criador não são de cunho científico, ok? E qual seria o pecador cá embaixo que tem competência para avaliar a moralidade do Supremo Criador? É risível, não é? Então, portanto, uma causa deve existir e essa causa deve ser incrivelmente inteligente e poderosa. Essa causa também deve ter personalidade, já que ele criou seres com personalidade.
O termo costumeiro usado para essa causa é Deus, mas eu aqui usarei o soberano Criador. No mercado do mundo não faltam ideias diferentes a respeito de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 27 nos informa que Deus criou o homem à sua própria imagem. E desde então, o homem tem tentado devolver o favor. Mas eu me pergunto, se as pessoas entendem que qualquer Deus que elas criarem será menor do que elas, e portanto totalmente pífio, já que existe um soberano criador, ele detém autoridade absoluta sobre o que ele criou. Mas por quais meios pode a autoridade ser exercida? Ela pode ser exercida por decreto, por intervenção soberana, mas fazer isso com seres criados à imagem de Deus os transformaria em robôs, o que seria contraditório ao propósito de criar esses seres. Como o soberano Jesus disse à mulher samaritana, enquanto ele andava nesta terra, aspas, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, fecha aspas. Isso é João 4, 23 e 4. Ora, se o Pai está procurando adoração espontânea, ou pelo menos voluntária, então isso não pode ser coagido ou forçado. Mas como pode o homem saber o que o soberano Criador quer? Tem de haver comunicação. Né? Mas que forma poderia essa comunicação tomar? Para comunicar conceitos, ele teria que usar a linguagem humana. Fatal. Sendo que qualquer idioma humano obedece a regras fonológicas, gramaticais, semânticas, o próprio Criador teria de se limitar ao conjunto de possibilidades oferecido pelo idioma escolhido. Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento grego, koiné. Agora, mais uma coisa. Se o Criador se preocupasse apenas em transmitir informações a um determinado indivíduo ou grupo, em um determinado momento, para um propósito específico, isso poderia ser feito oralmente, falando diretamente ou através de um representante. Mas se o propósito do Criador era de fornecer orientação que também fosse válida para as gerações subsequentes, a forma apropriada seria por escrito. Considere 1 Crônicas, capítulo 16, verso 15. Aspas, a palavra que prescreveu para 1000 gerações, fecha aspas. Bem, como mal houve 300 gerações desde Adão, então a revelação escrita do Criador estará em vigor até o fim do mundo. Fim do mundo. No entanto, para estar em vigor até o final, ela deve ser mantida disponível até o final. Isso aí é outro assunto. Se alguém se interessar, é só adquirir isso aqui. Deus preservou o seu texto, a preservação divina do Novo Testamento. E também é a segunda edição. A segunda edição não está na capa. Você pode adquirir isso aqui do, como que eu vou dizer, o Clube de Autores aqui no Brasil. É isso que comprei. Esse livro é deles. O que eu acabo de ler são as primeiras páginas deste livro. Mas como você vê, tem muito mais. Então, você querendo saber todas as evidências que eu tenho organizado, está aqui. Pode até baixar gratuitamente do meu site aí, prunch.org ou prunch.com.br.